E ainda falando nesse assunto, a gente conversa agora com Wilson Rascovitch, que é presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC. Queremos saber quais são os direitos que você, consumidor, tem nesse tipo de picaretagem. Presidente, boa noite ao senhor. Boa noite a todos. Quais são os direitos do consumidor, nesse caso? Bom, antes de mais nada, é tentar demonstrar que ele foi lesado. O Código de Defesa do Consumidor vai proteger ele, sim, só que ele tem que demonstrar isso. Como ele deve fazer? Sempre que fizer o abastecimento, exigir o cupom fiscal. Com isso, ele vai ter como provar que realmente ele abasteceu naquela localidade. Nossa orientação sempre também é que o consumidor tente abastecer sempre num posto já de sua preferência. Infelizmente, com a alta do preço, hoje muitas vezes a gente vai atrás de preço, né? E não muitas vezes do posto. Verdade. Mas é interessante que você tente fazer o abastecimento sempre num posto, porque se ficar caracterizado que houve essa adulteração, o consumidor tranquilamente terá o seu direito resguardado. Presidente, se o consumidor desconfiar que teve alguma picaretagem, ele pode acionar qual órgão de defesa do consumidor? Bom, antes de mais nada, o PROCON da sua cidade, já que nem no PROCON mesmo do estado de Goiás aqui, eles vêm fazendo essa fiscalização e verificando sempre se ocorre ou não a adulteração do combustível. Então, primeiro o PROCON e depois, caso ocorra algum dano no seu veículo, ele vai poder também pedir indenização com relação a isso. Porque quando a gente fala em bomba baixa, é um tipo de picaretagem difícil do consumidor notar. Aí realmente é uma outra situação, né? Sim, infelizmente sim. Hoje o consumidor fica, de certa forma, refém. Mas, felizmente, nós temos aqui que nem o PROCON municipal e estadual que faz esse tipo de fiscalização também, né? E fora também a agência reguladora. Mas é interessante que o consumidor também fique atento também quando existe esse tipo aí de delito. Agora, por exemplo, no caso do combustível adulterado, como é que o consumidor também pode agir nesse sentido? Bom, quando ele caracterizar que realmente houve, né, muitas vezes ele vai, abastece e o veículo começa a apresentar algum problema. E ele indo no seu mecânico, né, de confiança, e ficando constatado que realmente houve aí problema com o seu veículo em razão do combustível, é interessante que ele faça a retirada desse combustível, né, do tanque, e ele tendo um fiscal, tranquilamente ele vai poder, então, fazer aí um boletim de ocorrência, fazendo também, caso já tenha algum gasto com isso, com o seu mecânico ou com alguma peça do carro, ele vai poder ingressar com uma ação de indenização, tanto material como moral, em cima desse posto que vendeu o produto adulterado. E, logicamente, vai ter que se fazer uma perícia com relação a isso. Por isso que é interessante também sempre fazer também a denúncia junto ao PROCON. Presidente, eu vou aproveitar a presença do senhor aqui. Período de chuva, asfalto está cheio de buraco, estoura um pneu. Nesse caso, o consumidor também tem direito de ser ressarcido desse prejuízo ou não? Tem total direito. É importante colocar para o consumidor que tanto a Constituição como o Código Civil protege o consumidor nesse sentido. Ou seja, lá diz que o Estado é responsável pelos seus agentes. Ou seja, quando ocorrer algum dano no seu veículo com relação a esses buracos, só vai depender da situação, qual a localidade. Se é dentro da cidade, se é numa estrada estadual, federal, aí é onde vai se verificar qual o Estado, ou seja, o Estado, o município ou a União, e esse cidadão, esse consumidor vai poder ingressar com uma ação pedindo a indenização. Infelizmente, o judiciário, com relação a esse tipo de prejuízo, infelizmente é demorado. Mas o que nós colocamos sempre que é melhor você ter para receber do que ficar com o prejuízo sozinho. Então, que demore lá 2, 3, 4 anos, isso vai ter correção monetária, juros, que é onde, então, esse consumidor não vai ficar sozinho no prejuízo. Presidente, muito obrigado pelas explicações. Tenha uma boa noite.
Boa noite a todos.